Olá, seja bem-vindo à nossa live sobre o programa de cuidado da pessoa com obesidade do SUS. E hoje vamos falar sobre o Serviço Social do SATOM, que é o Serviço de Assistência ao Tratamento da Pessoa com Obesidade Mórbida. Estou aqui hoje com a Alexandra, tudo bem, Alexandra? Assistente social do SATOM, e vai explicar um pouquinho para a gente como funciona o atendimento, como o SATOM pode apoiar, junto com o Serviço Social, o atendimento desses pacientes encaminhados para a atenção primária. Oi, boa tarde, tudo bem, Priscila? Um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Já viu que pelo meu sotaque eu não sou carioca, sou nordestina, cearense e quero dizer que é um prazer estar aqui hoje. Obrigada, Alexandra. Então, quando a gente fala sobre obesidade mórbida, ainda se associa muito apenas ao peso, né? Muito voltado para o peso. Como o serviço social pode ampliar essa visão? Então, geralmente a gente recebe os pacientes aqui encaminhados, né, pelas unidades de saúde da atenção primária, as clínicas da família, os centros municipais de saúde. E esses pacientes, eles chegam com aquela visão, né, de querer perder o peso, por várias questões, pelas questões, né, de saúde, mas também por ter vivido preconceitos durante toda a vida. E esse primeiro atendimento, depois que ele passa pelo médico, ele é encaminhado para a equipe multidisciplinar. Esse primeiro atendimento é o atendimento para você conhecer o paciente, né? Conhecer um pouco da sua história, como é a questão familiar, se ele tem suporte, se ele não tem. E aí ele vai se abrindo e a gente vai poder ver não só a questão do peso, né? Mas são fatores multifatoriais, são condições multifatoriais desse paciente. Envolve questões culturais, econômicas, habitacionais, né, de renda, e isso a gente começa a trabalhar com eles para desmistificar só essa questão do peso. Ah, legal. E dentro do SATOM, como é que é o papel do assistente social? Como o serviço social atua para esses pacientes que vêm no SATOM especificamente? Então, esses pacientes, eles chegam ao SATOM, primeiro ele é atendido pelo médico, e aí o médico encaminha, conversa sobre, né, todo o programa, a cirurgia bariátrica e o percurso que esse paciente vai ter que fazer até o momento da cirurgia e o pós-cirúrgico. Nesse meio tempo, a gente começa a fazer atendimentos individuais desse paciente, consultas ambulatoriais mesmo, atendimento ambulatorial, onde a gente vai ver, primeiro, né, a história dele, segundo, a gente sabe que o SUS, ele contempla a cirurgia bariátrica, mas o acompanhamento dos profissionais, mas além disso tem outras questões, é uma mudança de hábito, é uma mudança de vida, é atividade física, é alimentação, a questão dos complexos vitamínicos, proteicos, e aí a gente vai conversando com esse paciente e fazendo com que ele entenda que isso são direitos, né? Quais são os direitos que ele tem. E a gente vai fazendo esse acompanhamento, 2 atendimentos, 3 atendimentos, a gente vai avaliando a cada atendimento que a gente faz a esse paciente. Legal. Então, assim, de que forma as questões que envolvem a família do paciente, a insegurança, né, alimentar, a sobrecarga que eles têm, às vezes, dentro da família ou propriamente do trabalho, como essas questões podem influenciar esse tratamento dele? Essas questões, elas chegam para a gente à medida que a gente vai conversando com o paciente, né? E a gente sabe que a obesidade mórbida, ela está muito associada à renda, né? O paciente que tem pouca renda, uma vulnerabilidade social, ele está propenso a comer mais ultraprocessados, né, a tomar mais refrigerante, aquilo que você chega no mercado e é de fácil acesso financeiro, e também tem a mídia, né, que investe milhões nesses comerciais, né, e esse paciente, ele chega e a gente vai conversando com ele.
Primeiro, você trabalha, não trabalha, como é que é a sua renda, você é beneficiário de algum programa social, como é que é esse ajuste, você tem o suporte da sua família, né? E tem outras questões também, né? A sobrecarga, principalmente para a mulher, a gente tem um número de mulheres que procura esse atendimento. E existe na história de vida de cada uma essa tripla jornada de trabalho, né? Muitas vezes mães solos, muitas vezes a provedora do lar, muitas vezes a que deixou de trabalhar para cuidar do pai, da mãe, do marido. E essa mulher, ela não cuidou de si, né? E ela foi se embrenhando nessa história de vida dela, né? Nessa sobrecarga que a sociedade lhe impôs, e ela chega para o serviço social e diz assim: então, a minha história é essa e eu não sei o que fazer. E a gente vai começando a fazer com que ela reflita também sobre quem ela é, qual é esse processo, como é que vai ser esse pós-operatório, quem ela quer ser depois de tudo isso, né? E a gente vai acompanhando, sempre colocando a questão do direito, porque também, Priscila, é difícil as pessoas entenderem que o SUS é um direito, né? As pessoas entendem muito que a gente está aqui, elas agradecem e a gente sempre fala, não, mas é um direito. Olha, é um direito seu ter esse acesso. O SUS, ele é para todos. Inclusive, aconteceu um fato interessante, eu conheci uma pessoa, não num atendimento, mas numa roda de conversa. E essa pessoa não entendia o que era o SUS, entendeu? E ela olhava para mim e só dizia assim: ah, mas eu não sabia. E eu falando, porque eu digo muito, dentro do serviço social, é a primeira vez que eu trabalho com a alegria das pessoas, né? A pessoa chega aqui, quando ela opera, depois que ela volta, 3 meses, que ela vai perdendo peso, que ela vai ganhando autonomia. E aí eu dizendo para essa pessoa, nessa roda de conversa, ela diz assim: ah, eu achei que o SUS era só para quem recebia Bolsa Família. Você está entendendo? Sim. Então, as pessoas não compreendem a dimensão que é o SUS. E o quanto essa oportunidade de estar falando aqui é importante. Sim. Isso apoia também essa integralidade do cuidado, né? Como você pode trabalhar isso com as outras equipes, como você pode integrar o serviço social, o atendimento de vocês com as outras equipes, porque envolve a questão do psicólogo junto, nutricionista junto, envolvendo essa sobrecarga que você falou agora, né, de conhecer como é que funciona o sistema, de saber que tem direito ao sistema, né? Então, isso também é parte de como vocês se integram com os outros profissionais dentro da equipe, né? Essa integração é super importante, porque a gente faz reuniões, né? A gente discute casos, tem casos assim muito complexos que a gente senta e discute. Como é que a gente vai fazer? Porque já está acompanhada, essa pessoa já está acompanhada há alguns meses e ela não saiu dessa condição de vulnerabilidade dela. Então, a gente também usa a rede socioassistencial. A gente faz contato com o CRAS, a gente faz encaminhamento, a gente entra em contato com as unidades de saúde da atenção primária para ver se a gente consegue oportunizar essa cirurgia bariátrica no intuito da garantia de direitos. Isso é muito importante. Ah, legal. E dentro desse universo de atendimentos, né, das possibilidades que acontecem, quais demandas sociais aparecem com mais frequência? É engraçado, né? Porque essa pergunta, ela me faz refletir sobre o que é de imediato, né? O que aparece, assim, de cara? A gratuidade no transporte, né? As pessoas vêm com essa questão: ah, mas como é que eu vou fazer? Vocês estão dizendo que eu tenho que vir para nutricionista, para endocrinologista, para um médico, psicólogo, mas isso é muito caro. Aí quando você fala assim:
mas a gente vai fazer um encaminhamento, o médico vai fazer um laudo, você vai levar, você começa a explicar que é um direito, que ela vai poder ter até 8 passagens mensais para poder vir aqui. Não sabe. Não acredito. É isso mesmo? Então, que ótimo, né? Então, a gratuidade no transporte é a coisa que, assim, mais surpreende o usuário, porque eles não sabem. E muitas vezes ele chega com essa demanda. Mas eu não vou ter como vir, vocês querem que a gente venha demais aqui. É uma demanda social, né? E não consigo estar presente porque eu não tenho como bancar os custos de vir, né? E é um direito, né? É importante falar, né? Para saber que para conseguir o cuidado, você tem direito a ter o acesso. Né? É um direito. Aí tem a questão da gratuidade do transporte, tem algumas coisas relacionadas mesmo ao acesso, né? Porque a gente tem a gratuidade no transporte, mas às vezes esse paciente ele tem um peso que ultrapassa a limitação dele de conseguir subir o degrau do ônibus. Sim, verdade. Né? E aí você diz assim, poxa, e agora? Né? Quando ele chega e diz assim, mas eu não consigo subir no ônibus. Meu peso, eu não tenho força, eu não consigo. Eu não passo. E aí você diz assim, poxa, você tem o acesso, mas eu tenho que procurar de outra forma garantir que essa pessoa venha, né? E teve uma paciente que me comoveu muito, que foi exatamente nessa questão do acesso ao transporte público. E, além disso, a gente tem outras questões, né? A questão de desemprego, que é muito a questão da renda familiar, a vulnerabilidade da renda, do desemprego. E aí entra esse desemprego com uma questão do preconceito, que a pessoa diz assim, o paciente ele diz assim, eu nunca arranjei um emprego de carteira assinada, porque quando eu vou para a seleção, quando eu mando meu currículo, tudo certo, mas quando eu chego lá, quando eles olham para mim, eles dizem, muito obrigada, e eu nunca. E aí você começa também, junto com a psicologia, a trabalhar essas questões da autoestima, né? Do resgate dessa autoestima, da saúde mental, porque afeta a saúde mental, né? Dessa população. E o serviço social ele está ali com esse olhar mais ampliado. Não é a doença, não é a saúde doença, não é a cura, não é a cirurgia, mas é uma coisa muito mais além, é o indivíduo na sua totalidade. E como vocês conseguem, já sabendo que a gente tem essa parceria, né, com a psicologia, com as outras equipes, como vocês trabalham essa questão do isolamento social, que aparentemente se eles têm essa demanda da situação de não conseguir um emprego, de não conseguir acesso, isso gera com certeza um impacto, né, emocional, deve levar a isolamento social, exclusão. Como vocês dentro da equipe conseguem trabalhar isso? Até depressão, sabe? E a gente tem uma visão multidisciplinar mesmo, de discussão de casos e de tentar fazer com que esse indivíduo se veja enquanto pessoa, né? Não enquanto um corpo, não enquanto uma pessoa obesa, mas uma pessoa que tem sentimentos, que tem coisas para oferecer, para se autodescobrir. E nisso é muito diálogo nos atendimentos, né? Muito diálogo. E aí não tem uma coisa assim, de um atendimento durar 20 minutos. Não. A gente vai conversando. Teve um atendimento que eu fiquei 2 horas e 10 minutos com essa pessoa, né? Porque foi isso, chegou e aí vai colocando as coisas e você vai tentando construir com ela alternativas.
E esses casos a gente leva para discutir com a equipe, olha, atendi 2 horas, tá assim, a gente acha que pode ser feito uma intervenção multidisciplinar, uma interconsulta. Vamos fazer uma interconsulta do serviço social com a psicologia, né? Porque eu e a psicóloga Bianca, a gente atende no mesmo dia. Então, tem alguns casos que a gente diz assim, esse aqui vamos hoje. Antes de vir para cá, eu estava no ambulatório e ela atendeu um paciente, chegou e disse assim, vamos fazer uma inter nós duas? Né? Porque tem coisas que precisa da intervenção, de um olhar mais ampliado daquele indivíduo. Né? E isso, a gente tem os casos que as pessoas ficam reclusas, né? Acabam, né? Ou por questões de corporais ou vergonha, alguma coisa nesse sentido. Mas e nos casos de vulnerabilidade social? Quando o paciente está nessa situação de vulnerabilidade social, quais os recursos que vocês conseguem? As pessoas conhecem muito o serviço social pelos benefícios, né? Informação sobre os benefícios que o usuário tem, mas é muito além disso, né? Então, dentro desse quadro de vulnerabilidade social, como vocês conseguem abordar e qual seria um recurso importante para evitar o abandono de tratamento nesses casos? Até mesmo tendo em vista o que você disse sobre acesso de passagem e tudo isso, é mais uma questão também de vulnerabilidade, né? A questão entre tantas. Do transporte, né? Do desemprego, de uma família extensa, de uma família onde a mulher ela é a provedora. E como é que o serviço social faz? Muitas vezes a gente entra em contato mesmo com o CRAS, né? Procura ver dentro do território que essa pessoa reside outras alternativas, equipamentos, instituições que possam estar contribuindo, porque muitas vezes não dá para a gente ficar com o paciente esperando que a condição financeira dele melhore, né? Envolve saúde porque também. Porque envolve saúde, né? Então a gente faz parcerias. Me diga, às vezes você não conhece, mas tem algum lugar lá que eu possa entrar em contato, que eu possa falar do seu caso? Ligo para o CRAS, falo com a assistente social, olha, eu estou com um paciente assim, reside em tal, dou o endereço. Vocês têm parceria com alguma organização da sociedade civil que possa dar o suporte na alimentação, que pelo menos os 6 primeiros meses da cirurgia, e aí a gente vai fazendo essa rede, né, para que essa pessoa ela chegue no final, né, do acompanhamento com a equipe multidisciplinar e ela tenha possibilidade. E ela perceba também, eu não estou aqui só para um atendimento, para uma consulta, mas eu vejo que eles estão empenhados em contribuir para que eu passe por esse momento. Tipo assim, eu tenho alguém que segurou na minha mão e não vai me soltar? Sim. Nós temos aqui pessoas perguntando nos nossos canais. Eita. Nós estamos com a nossa live no Instagram, no YouTube. Se tiverem perguntas, podem mandar, que a gente vai lendo aqui para a nossa vida Alexandra aqui. A Mariana pergunta no Instagram: existem outros direitos específicos para pessoas com obesidade mórbida que a população geralmente desconhece, além da gratuidade no transporte? Tem sim. Inclusive, né, em 2013 começou o programa de obesidade no Ministério da Saúde, né? E existem outras questões, né? Hoje em dia a prefeitura do Rio de Janeiro, ele tem as canetas emagrecedoras, né? Que é um programa que o Rio está sendo inovador. Isso não quer dizer que o paciente não necessite da cirurgia bariátrica, né? Mas que ele pode fazer uso das canetas para atingir um peso que possa ir para a cirurgia. Ou que ele só com as canetas não vai precisar da intervenção cirúrgica. E além disso, a gente tem também outras legislações que dão direitos aos pacientes com obesidade mórbida. Tem mais uma pergunta aqui, vou esperar ela mandar de novo.
Hoje, então, qual seria o maior desafio do serviço social no acompanhamento das pessoas com obesidade mórbida? Eu acho que o maior desafio é fazer com que esses usuários eles percebam que eles são sujeitos de direitos, né? Que eles podem reivindicar, porque eles precisam conhecer os seus direitos. Acho que o maior desafio é fazer com que as pessoas conheçam os seus direitos, porque o paciente com obesidade mórbida, ele já chega aqui onde ele foi calejado, não sei, discriminado por toda a sua vida, né? Então, fazer esse resgate da autoestima também é um grande desafio para o serviço social. E quais seriam os próximos passos para que a gente consiga fazer que esse atendimento seja realmente humanizado, que seja os próximos passos para a gente conseguir fazer, para avançar nesse sentido, né, na integralidade do cuidado e da humanização do cuidado? Parece uma população que já sofre de tudo isso que a gente veio discutindo. Eu acho que essa humanização do cuidado, ela vai muito além do atendimento dentro do Hospital do Andaraí. Eu acho que essa humanização, ela teria que ter as políticas públicas, elas teriam que ser integradas, né? Onde, a partir do momento que eu identifico uma vulnerabilidade, que eu pudesse encaminhar, tivesse uma rede direta, onde eu pudesse encaminhar esse paciente para um programa de habitação, para um programa de geração de trabalho e renda, né? Porque fica uma coisa assim muito solta, eu acho ainda, né? A gente tem, o SUS sabe que tem essa lacuna, né? Esse público que são esses pacientes em obesidade mórbida. A gente sabe que em 2044, 48% da população brasileira provavelmente vai estar obeso ou com sobrepeso, né? Existem estudos que dizem isso, mas as políticas públicas, elas ainda não conversam, elas não dialogam diretamente. Eu acho que isso, se a gente conseguisse avançar nisso, eu acho que a gente teria um grande ganho. E sem falar também que as escolas, né, a educação básica, desde quando ele está lá no ensino fundamental, que a gente pudesse falar sobre isso, que a gente pudesse construir isso, onde as nossas crianças pudessem... muito tem se feito, mas eu acho que a gente ainda tem uma mídia muito grande. E as crianças, elas preferem comprar os Cheetos. E é a questão do poder econômico mesmo, né? Isso, hoje em dia tem até a lei das cantinas, né, que tende... Mas é muito basal, né? Você vê ainda é muito incipiente. E assim, eu acho que não tem aquela coisa do pegado igual chiclete, música que fica igual chiclete, né? Eu acho que essa discussão da nutrição, tinha que ser igual música igual chiclete, que fique, né? Que a gente fale sempre, que fale todo dia, que na escola essas crianças se alimentem e cheguem em casa e possam falar para os seus pais, porque a gente tem um grande problema também, sabe, Priscila? A gente tem pacientes com um nível de escolaridade muito baixo, né? E que se envergonham de dizer, quando eu digo assim, você fez até que série? Aí o paciente diz assim, eu fiz até a 4ª série. Então você consegue ler, escreve, você consegue ler? Porque senão a gente vai pensar numa outra forma. Não, eu consigo ler. Então tá. Mas você explica e você vê que a compreensão, que olha no papel, e aí você tem que pensar assim, como é que eu vou fazer essa intervenção, né? Então, alternativas para que essa pessoa possa compreender aquele tratamento e que ela se sinta à vontade para, no futuro, dizer assim,
eu não sei, eu não compreendi porque eu não sou alfabetizado, né? Sim. Olha, nós temos mais uma pergunta aqui no Instagram. A Aleph pergunta no Instagram: em quais situações a pessoa deve procurar o assistente social da equipe? Provavelmente o paciente já é encaminhado, né? Ele busca, em que situação a gente recomenda que ele busque diretamente o serviço Então, social? o paciente que chega no Satom, ele passa pelo serviço social em várias etapas, né? Em várias etapas. Ele já sai do atendimento médico com encaminhamento. Já encaminhado. Assistente social passa lá no guichê para agendar com o assistente social, com o psicólogo, com a nutri, com a endócrina. Então, ele já vai ser acompanhado por nós. Mas no curso do processo, assim, do atendimento deles? Se ele tiver alguma dúvida, eu sempre digo, olha só, eu tô aqui terça e quinta. Qualquer coisa pode me procurar e tal, andar. Sim, porque tem dúvidas, é isso que eu digo. Tem dúvidas em relação a direitos sociais, tem pacientes que têm registro em carteira, né? Trabalham com registro em carteira e querem saber, eu vou tirar quanto tempo de licença? Eu vou ficar quanto tempo em casa? E como é que eu faço em relação à licença por incapacidade, né? Que eles chamam de auxílio-doença. E aí você vai dizer, porque também são coisas que depois que você conversa com eles, você joga, né? Assim, e eles começam a ter dúvidas que não perguntam lá na hora, não lembram na hora, e depois surge, eu estou sempre aberta para atender. Sem identificar paciente, consegue pensar numa situação onde o olhar social foi muito impactante no paciente? Alguma situação que você viveu dentro desse processo de atendimento? Tem uma paciente que ela chegou e foi essa de 2 horas e 10 minutos, né? Que ela chegou, que estava na fila e que nesse percurso meu marido, eu me separei, eu tenho certeza que é porque eu sou gorda e eu tenho certeza que é porque ele me trocou por outra, mais nova, mais magra, e aí foi um processo assim de construção, né? De olhar para si, e ela trouxe essa questão, e eu não tenho dinheiro nenhum, como é que eu vou chegar aqui, como é que eu vou vir? Que foi a questão da gratuidade do transporte, de encaminhar, nunca tinha feito cadastro único porque não precisava, porque o marido trabalhava, né, e era o provedor, e ela não tem filhos, eram só os dois, e aí encaminha por causa, eu não vou sair de casa, e foi todo um processo, não, então fica aí, tu mora onde? Peraí, vou atrás do telefone do CRAS, e fiz o contato, olha, eu estou encaminhando uma paciente, não sei o que, obesidade, o CRAS foi até a casa dela, fez o cadastro dela, na residência. O segundo atendimento que ela veio comigo, quando ela entrou, eu olhei e eu disse, tudo bem? Ela veio maquiada, ela veio com o cabelo cortado. Então, assim, uma renovação na autoestima. E ela disse, olha, aquela nossa conversa me fez pensar que eu vou fazer minha cirurgia, que eu vou procurar um emprego, que nada está acabado. Eu disse, é isso, a vida começa aos 40, aos 50, quando você decide que quer fazer, né, essa mudança. E assim, foi um caso muito emblemático para mim, porque essa paciente, ela ficou na minha memória. Esses casos movem, né, a gente. E é por isso que eu digo, né, dentro do serviço social, é a primeira vez que eu trabalho com a alegria das pessoas, né. Eu atendi uma outra paciente que ela conseguiu, com a cirurgia bariátrica, ela emagreceu 38 quilos, né. E eu perguntei para ela assim,
o que é que te deixou mais feliz? Ela disse, no dia que eu consegui pegar um ônibus. No dia que eu passei na roleta do ônibus. Né? Então, que pra gente é uma coisa básica, óbvia, né? Sem nenhum significado. E para ela teve um significado assim muito grande. Então são esses dois casos assim que mexeram muito comigo. Falando de família, temos uma pergunta aqui no Instagram também falando sobre família. A Maria pergunta no Instagram: a família participa do acompanhamento com assistente social? Como a família pode ajudar um parente no tratamento desse aspecto social? Participa. Geralmente, o primeiro atendimento com o serviço social, esse paciente ele vem sozinho. E a partir do segundo, eu peço quem é o parente mais próximo. Às vezes é não é nem só a família. Geralmente eu peço para algum familiar vir. O marido, o irmão, o pai, a mãe, alguém que ela se sinta, o paciente se sinta confortável e que confie. E esse familiar, essa pessoa de referência para o paciente, ele vem para participar desse processo, porque não é uma coisa fácil, né? Você emagrecer, você mudar o seu estilo, não é fácil, não é uma varinha de condão que a gente vai lá e faz e dá tudo certo. Não. É um processo de construção, de que muitas vezes a família não sabe como lidar. Ah, mas eu nem sabia que a gente tinha que participar. E a gente tem um critério, né, de orientar a família, mas também de deixar eles muito à vontade para voltar no próximo atendimento. E aí a gente não pôde vir, no próximo a gente faz. Vamos fazer nem que seja uma chamada de vídeo, eu digo. Quando você, doutora, não deu para trazer, porque hoje estava trabalhando. Não se preocupa. A gente, quando puder, a gente faz uma chamada de vídeo só para saber como é que tá. E assim a gente vai trabalhando essas questões, né? E mostrando a importância do suporte familiar ou do suporte da rede de apoio desse paciente, que é muito mais fácil quando todo mundo está junto do que quando só o paciente quer e a família não quer. Eu já peguei casos também em que o familiar disse assim, quem vai fazer a cirurgia é ela, eu não vou deixar de comer o que eu gosto. Né? Então, eu digo assim, a gente não vai liberar ela nem tão cedo, você vai voltar de novo, né? Porque é isso. Bom, Alexandra, ao longo da conversa a gente falou sobre vulnerabilidade, saúde, peso. Dentro de tudo isso, qual é a transformação mais importante que o trabalho do assistente social busca para esses pacientes? Primeiro que ele se perceba enquanto cidadão de direitos, né? Uma pessoa única, capaz de ter escolhas, de ser inserido nessa sociedade que foi tão dura com esse paciente, né? Dele perceber que ele faz parte dessa sociedade, independente de quão peso ele esteja. E também a questão de saúde, né? Porque a obesidade, ela gera hipertensão, diabetes, né? E quando você reduz o peso, essas questões de saúde, elas vão tendo um significado menor, muitos pacientes conseguem a mobilidade. Então, esses desafios que eu acho que é importante estar colocando para o paciente. Obrigada, Alexandra, por participar da nossa live hoje. Obrigada a todos que participaram, que contribuíram com as perguntas. Sigam acompanhando nossos canais Notix _2021 e até a próxima. Muito obrigada e até a próxima.